Daqui a um ano, a aparência da humanidade pode mudar completamente nossa compreensão atual. Você já se perguntou como será o futuro da humanidade à medida que o desenvolvimento da civilização acelera? Se conseguirmos continuar existindo, vamos então explorar juntos e entender as possíveis evoluções futuras da humanidade. No ano de 2030, o programa de Marte de Elon Musk, em colaboração com a NASA e a SpaceX, conseguiu enviar astronautas para Marte, marcando um feito significativo no campo espacial desde o pouso da Apollo na Lua em 1969. Esses 4 astronautas abriram um novo capítulo em Marte, embora não tenham conseguido retornar à Terra. Em 2040, ocorreu um avanço revolucionário no campo dos transportes, com diversos meios de transporte alcançando a automação completa. Em 2050, o trem de alta velocidade em tubo de vácuo de Musk entrou em operação, reduzindo o tempo de viagem de Pequim a Nova York para poucas horas. Em 2060, com o avanço dos materiais de nanotubos de carbono, a construção e operação de elevadores espaciais reduziram significativamente os custos de lançamento espacial. Em 2070, os avanços na tecnologia de chips quânticos popularizaram os computadores quânticos, aumentando significativamente a velocidade de processamento e possibilitando a projeção holográfica. Em 2080, a aplicação de nanorobôs no campo da medicina aumentou significativamente a saúde e a longevidade humana. Em 2090, com o crescimento populacional global, a escassez de alimentos tornou-se evidente e os alimentos artificiais se tornaram a solução. No entanto, em 2100, com o avanço da tecnologia de antigravidade, novas aeronaves se tornaram o principal meio de transporte, mudando a rede de transporte global. Acima está um panorama do desenvolvimento humano nos próximos séculos, mostrando como o progresso tecnológico moldará nosso futuro e resolverá desafios. Em 2300, com a taxa de natalidade em declínio contínuo, cada vez mais pessoas escolheram não ter filhos. Nesse ponto, a tecnologia de criação de humanos, já muito avançada, permitiu que robôs substituíssem os humanos no processo de gravidez e parto. Esses robôs de alta tecnologia podiam eliminar todas as doenças congênitas no nível do DNA, permitindo que as mulheres se igualassem aos homens no desenvolvimento de suas carreiras e, às vezes, se destacassem ainda mais. Em 2400, os recursos de petróleo e gás na superfície da Terra já estavam completamente esgotados. Para lidar com a crise energética, a humanidade ativou o primeiro dispositivo de fusão nuclear controlada da história. Este dispositivo utiliza elementos comuns extraídos da água do mar para realizar reações de fusão, fornecendo uma fonte de energia limpa e sem poluição, resolvendo completamente a crise energética e impulsionando o rápido desenvolvimento tecnológico. Em 2500, a tecnologia de inteligência artificial alcançou um avanço significativo e os primeiros robôs com consciência autônoma começaram a ser fabricados, principalmente para servir nos setores de serviços e manufatura, obedecendo completamente aos humanos. Com a ajuda dos robôs, a humanidade começou a construir projetos de engenharia sem precedentes. Além disso, a inteligência artificial foi implantada no núcleo da Terra para controlar o campo magnético, o clima e as correntes solares, permitindo o controle preciso do clima global, tornando as previsões meteorológicas obsoletas e substituindo-as por um cronograma climático global. Em 2600, devido à proliferação de bases industriais em terra e no mar, o espaço vital da humanidade tornou-se cada vez mais restrito. Por isso, a humanidade começou a construir numerosas cidades espaciais em órbita terrestre baixa. Essas cidades possuíam gravidade artificial e condições de vida semelhantes às da superfície, levando muitas pessoas a se mudarem para essas cidades espaciais. Em 2700, a humanidade começou a explorar em grande escala os recursos da Lua, utilizando o abundante hélio 3 para a geração de energia por fusão nuclear e transmitindo a energia de volta à Terra por meio de grandes transmissores. Ao mesmo tempo, foram estabelecidas numerosas zonas industriais na Lua, marcando o início da expansão humana para outras partes do sistema solar. Em 2800, sob a enorme camada de gelo de Europa, uma das luas de Júpiter, foram descobertas criaturas luminosas estranhas, marcando a descoberta de formas de vida extraterrestre. Embora esses seres sejam formas de vida muito primitivas, a humanidade decidiu não interferir em seu desenvolvimento natural, e o Plano Europa foi temporariamente suspenso. Em 2000
1900, a existência de vida extraterrestre tornou-se um fato reconhecido e todos os arquivos confidenciais sobre OVNIs dos últimos séculos foram totalmente desclassificados, incluindo o incidente de Roswell em 1947. A humanidade gradualmente aceitou a existência de outras civilizações no universo, embora a tecnologia da época não permitisse o contato com elas. Em 3000, um governo unificado foi estabelecido na Terra, adotando um sistema sem líderes. A humanidade criou um enorme núcleo de rede chamado Gaia para supervisionar os agentes humanos eleitos que tomam as decisões importantes, garantindo que todas as opiniões sejam respeitadas. As decisões finais são tomadas conjuntamente pelos agentes e por Gaia. Em 3040, o plano de terraformação de Marte de 10 anos foi concluído. Instalou-se no núcleo de Marte um dispositivo para criar um campo magnético artificial, restaurando oceanos à superfície de Marte. Nesse momento, o ambiente de Marte tornou-se semelhante ao da Terra. Nos próximos 50.000 anos, a humanidade explorou completamente todos os planetas e luas do sistema solar, alcançando um pico populacional de 500 bilhões. Para resolver a crescente crise energética, a humanidade instalou uma esfera de Dyson ao redor do Sol, com muitas pessoas se mudando para as cidades construídas em torno dessa estrutura. Os habitantes da Terra e de Marte, devido à falta de luz solar, passaram a viver em grandes cidades subterrâneas. 10.000 anos depois, a tecnologia de voo espacial alcançou um grande avanço. Com a aplicação de motores de fusão nuclear e motores de plasma, as naves humanas conseguiram atingir 10% da velocidade da luz, permitindo viagens interestelares básicas. Em 200.000 anos, a humanidade desenvolveu com sucesso motores de dobra, permitindo naves que superam a velocidade da luz, iniciando a exploração de sistemas estelares fora do sistema solar em busca de possíveis formas de vida extraterrestre e planetas habitáveis. 300.000 anos depois, a humanidade criou uma máquina do tempo que utiliza tecnologia de projeção holográfica para revisitar eventos históricos, eliminando qualquer segredo na história. 500 mil de anos depois, os humanos em Marte descobriram, usando a máquina do tempo, que os 4 pioneiros enviados a Marte em 2030 não retornaram à Terra porque não havia sido planejado nenhum meio de retorno para eles. Essa descoberta levou a uma guerra espacial sem precedentes entre os humanos de Marte e os da Terra, resultando na destruição da esfera de Dyson e na redução da população para 1 bilhão. 10 milhões de anos depois, a humanidade alcançou um grande sucesso na exploração interestelar, não apenas descobrindo várias civilizações extraterrestres, mas também estabelecendo contato com elas e iniciando a colonização de galáxias próximas, ingressando na categoria das civilizações avançadas do universo. 5 milhões de anos depois, a humanidade fez progressos no campo da pesquisa da consciência, alcançando a capacidade de copiar e armazenar memórias, permitindo uma espécie de imortalidade ao trocar de corpo. Cada pessoa podia trocar de corpo até 7 vezes, após o que sua consciência seria armazenada em um grande banco de genes de consciência, aguardando ser reativada no futuro. 10 milhões de anos depois, o avanço tecnológico humano e a contínua exploração do universo levaram a humanidade ao nível de uma civilização de tipo 3. Nesse momento, os humanos estavam espalhados por toda a galáxia e a questão energética deixou de ser um desafio. No entanto, o desenvolvimento da realidade virtual fez com que o desenvolvimento material estagnasse, pois os humanos preferiam viver no mundo virtual. 50 milhões de anos depois, os humanos que optaram por manter sua existência física aumentaram sua longevidade para 1000 anos através de modificações genéticas, alterando sua forma, sem gênero ou pelos, tornando-se os novos humanos cósmicos. 1 ano depois, os humanos físicos, irritados com os humanos virtuais, destruíram o centro de rede Gaia que armazenava todas as memórias humanas, levando à extinção dos humanos virtuais. 11 anos depois, os humanos cósmicos, devido ao excesso de modificações genéticas, perderam a capacidade de reprodução, reduzindo drasticamente seu número até restarem apenas 5 indivíduos. Eles viajaram para um planeta de civilização nível 0.6, mas a nave caiu durante o pouso, resultando em apenas um sobrevivente. E você, que está diante da tela, quais são suas imaginações para o futuro desse humano cósmico?